Shalom, bom dia, amada. Deus abençoe grandemente seu dia em nome de Jesus. Estamos aqui no devocional Gênesis capítulo 39. A gente vai já começar essa leitura, mas antes a gente precisa orar. E antes de orar, eu quero declarar um dia de bênçãos para você, um dia de vitória. Você é a menina dos olhos de Deus, protegida do Senhor, aquela que Ele escolheu, que Ele ama, que Ele guarda, que Ele protege. Você é bendita do Senhor. Amém? Então vamos orar? Vamos chamar a presença do Espírito Santo. Vamos dar aquele bom dia para o Espírito Santo? Vamos lá? 1, 2, 3 e... Bom dia, Espírito Santo, bom dia. Eis-nos aqui, querido amado Espírito Santo. Nós te amamos, eis-nos aqui para te ouvir, te obedecer. Tira as escamas dos nossos olhos, tira o tampão de nossos ouvidos, caia por terra toda a cegueira espiritual. Que possamos contemplar a tua beleza, a tua presença, que possamos ter libertação, ter cura na tua presença, que possamos ter discernimento espiritual da tua palavra, em nome de Jesus. Enche-nos de sabedoria, Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Então, a gente está aqui, capítulo 39. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Então, aqui a gente deu um pulo, né? No capítulo 37 falou sobre os irmãos que venderam José. Aí o capítulo 38 fez um parêntese aqui falando da história de Judá e de Tamar, né? Judá que teve iniquidade, que foi enganado pela sua nora, né? Que também quis enganá-la. E aqui a gente volta para a história de José, quando ele foi comprado por Potifar. Versículo 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou ao seu cuidado a casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A gente está vendo aqui, a gente viu que Labão ele foi abençoado por causa de Jacó, né? As terras onde Abraão iam também eram abençoadas, porque o Senhor era com Abraão, era com Jacó e agora também com José, né? Tem promessas sobre a descendência de Abraão, de prosperidade, de multiplicação. E Deus, a Bíblia diz que ele estava aqui com José, e por causa de José, a casa de Potifar era abençoada. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. E assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Então você vê que Potifar tinha uma super vida, né? Que José administrava tudo, era o governador da casa dele, né? E não só da casa, da fazenda, do campo, de tudo que Potifar tinha. A única coisa que ele se preocupava era em comer, porque o resto estava tudo sobre os cuidados de José e era tudo bem. A Bíblia continua aqui. José era atraente, de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou. Venha deitar-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse: Meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Gente, que ministração aqui para mim, para você de santidade, né? José sabia que a esposa era de Potifar e não era dele. Sabia que Deus tinha algo especial para ele e que ele tinha ali uma missão que tinha para cumprir e que não fazia parte a esposa de Potifar. Por mais que ela quisesse, que ela insistisse, ele não dava ali trégua, inclusive ele evitava ficar perto dela. Se ela ia para um lugar da casa, ele ia para o outro. Se ela procurava ele, ele tentava sair. E é assim que eu e você temos que fazer, como José, fugir da aparência do mal, fugir do pecado, resistir ao inimigo, porque ele sempre está ali querendo dar algo de bandeja, ofertar algo que parece bom, né? Então, assim, tem que ser como José.
A gente vê que o capítulo 39 fala sobre a santidade de José, como ele se recusou à iniquidade, como ele se recusou a pecar, como ele se recusou a fazer algo que não agradava a Deus. E aqui o parênteses como o capítulo anterior, o 38, o irmão dele, Judá, já fez algo que não agradava ao Senhor. Judá já fez algo que não podia ter feito, né? Ele cometeu iniquidade, ele não fugiu do mal, ele não fugiu do pecado, ele quis fazer isso e ele teve consequências por isso. Então que eu e você possamos ser firmes como José, sabendo que Deus tem algo melhor para mim e para você. A gente não precisa adulterar, não precisa pecar, não precisa pegar alguém que não é nosso. Deus tem algo especial para você. Deus tem algo muito especial para você. A gente não precisa cair na armadilha da mulher de Potifar. Não precisa cair na armadilha que o inimigo preparou, querendo ali enlaçar a gente com a aparência do mal. Amém? Versículo 11. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Você viu que ele preferiu fugir pelado, né? Fugir nu do que ficar com ela. Ele fugiu. Ele estava ali tão convicto de que era algo que ele não deveria fazer. Ele tinha uma educação, né? Ele foi educado ali por Jacó. Ele tinha como o avô Isaac, tinha como bisavô Abraão. Ele sabia, ele tinha princípios de Deus sobre a vida dele. Ele sabia que isso era algo que ele não deveria fazer, que não agradaria a Deus e nem a ele mesmo. E é isso que eu e você temos que fazer. A mulher de Potifar vai continuar insistindo. Eu não sei qual é o pecado que está batendo na sua porta, mas vai continuar insistindo. E a Bíblia nos diz que para a gente resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. Nesse caso foi José que fugiu, e se for preciso você foge também. Amém? Versículo 13. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: Vejam, este homem hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. E quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Minha gente, que diabo sujo, né? Porque ela queria tanto algo, quando ela viu que não ia conseguir, ela quis acabar com a vida de José. E eu vou dizer que o inimigo ele quer acabar com a sua vida. De uma forma ou de outra, ele vai tentar denegrir a sua imagem, sua identidade, vai querer te colocar no fundo do poço. Só que José ele já veio do fundo do poço, né? Então, e ele viu que Deus era com ele. Vamos ver o que acontece. Versículo 16. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse a casa, né? Ou seja, Potifar. Então repetiu-lhe a história. Aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me insultar. Mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. E quando seu senhor ouviu que a sua mulher lhe disse, foi assim que seu escravo me tratou, ele ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. Olha só. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Então José ele já tinha estado no fundo do poço. Ele agora já era escravo. E agora parece que o negócio ia piorar. Ele estava agora na prisão. E ele não passou 1, 2 dias na prisão, não. Ele passou anos na prisão. Mas ainda assim o Senhor é com ele. A gente vê aqui que o carcereiro simpatizava com ele, né? Que as pessoas ali simpatizavam. José, ele foi vendido como escravo, ele foi ali um governador na casa de Potifar, né? Nas coisas de Potifar, na fazenda de Potifar, e agora se repetia na prisão. Então, assim, onde quer que José ia, ele era o sal da terra, ele era a luz do mundo, ele fazia diferença e o Senhor era com ele. E isso faz toda a diferença, né? Quando Deus está conosco. E quando é que Deus está conosco? Quando a gente está perto do Senhor, quando a gente foge do pecado, porque Deus não habita no meio do pecado. Então, quando a gente busca o Senhor, Ele está conosco e o negócio acontece, mesmo que a gente esteja num poço, no fundo do poço, mesmo que a gente esteja na prisão. É assim que Deus faz. Versículo 22. Por isso o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornou responsável por tudo o que lá sucedia. E o carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque
o Senhor estava com José, ele concedia bom êxito em tudo que realizava. Você viu que foi assim, né? Quando ele, o pai, né, o próprio Jacó, né, via que os irmãos estavam longe cuidando, pediu para José ir lá ver como é que estava. José foi lançado no poço, foi vendido para Potifar, e Potifar não precisava se preocupar com nada, porque José fazia tudo, era o governador. Ele tinha essa unção, ele tinha essa prosperidade, ele tinha esse dom e esse talento de planejar, de organizar, de governar. E Deus estava forjando ele, mesmo como escravo, mesmo como prisioneiro, porque na prisão isso se repetiu. Ele fazia tudo e o carcereiro não precisava se preocupar com nada. Para quê? Para quando a gente chegar nos próximos capítulos e quando ele estiver ali em frente ao faraó, quando ele estiver ali no Egito, ele vai ser o governador de tudo também. Deus estava preparando ele, mesmo na prisão, mesmo como escravo, para ser governador no Egito. Deus está forjando o seu caráter, está te preparando para algo muito maior. Por isso eu te peço, continue, fique firme, porque Deus é contigo.